Boa noite a todos. Vamos agradecer, né? Sempre que nós temos a oportunidade de aqui estarmos, agradecer a Deus pela oportunidade de mais um dia de leitura do Evangelho, onde nós vamos buscando, através do aprendizado, o caminho que vai nos levar à vida espiritual. Nós sabemos que nosso momento aqui na Terra é transitório e temos que vivenciar a vida com mais responsabilidade dos nossos atos, de nossas ações, porque sempre que nós fazemos algo que não é bom para o outro, não vai ser bom para nós. Nós precisamos compreender que tudo no universo retorna a nós. Nada fica neste mundo sem uma resposta. Quando nós buscamos, através da vontade de buscar esse conhecimento, viver aqui na Terra é como um grande palco, onde todos nós temos uma personagem ou uma personalidade, onde através do meio onde nós nascemos, da família que vai nos acolher, vamos, a partir do nascimento, buscar novo aprendizado. Mesmo que em nosso subconsciente, o mais profundo, que nós não tenhamos nenhuma resposta das idas e vindas nossas do plano espiritual para o plano da Terra, nós temos uma missão a cumprir. Ninguém vem aqui para passar só férias, para passear, para se distrair. E é por isso que muitas das vezes a facilidade que temos através do dinheiro nos leva ao esquecimento do que, de fato, o que nós viemos fazer aqui. E nós observamos uma coisa muito interessante, é quando nós voltamos os pensamentos de quando em vez. Por que nós estamos aqui na Terra? Será, de fato, que há um outro campo onde nós estivemos por algum tempo, por algum mês, por alguns anos? E nós buscamos, quando começamos esse despertamento espiritual, algo que é trazido para nós dentro de nosso espírito, dentro de nossa vontade. E é por isso que tem pessoas que mudam de muitas religiões aqui na Terra. Isso é o espaço que Deus nos concede para, através desse entendimento, através dos conhecimentos que nós vamos adquirindo, dá tempo para nós escolhermos aquilo que de fato toca o nosso coração, a nossa alma. E isso é muito importante. A doutrina espírita, ela é simples para nos mostrar que a vida prossegue depois do término das nossas atividades aqui terrenas. Jesus nos diz claramente nos seus evangelhos, ditado por Marcos, Lucas e João, Mateus, todos eles, que há muitas moradas na casa do Pai
que é o universo. E nós hoje vamos falar de uma dessas moradas, para que nós possamos crescer, evoluir. Nós precisamos voltar à Terra. E para o primeiro encontro do espírito simples, ignorante ainda do saber, dos conhecimentos, nós vimos a um planeta primitivo. A Terra já é um planeta de prova e de expiações, mas o primeiro passo que nós damos no conhecimento, no entendimento de nós mesmos, é estarmos pela primeira vez em um planeta primitivo. Aquele planeta que nós vamos começar do nada e crescermos lentamente para o progresso, porque o progresso é a lei de Deus. Todos nós vamos crescer, vamos evoluir, vamos seguir em frente. Hoje à tarde eu estava fazendo uma visita para uma amiga que sofreu um acidente de moto e nós conversávamos sobre isso, contando sempre o porquê que nos ocorrem os problemas. E ela nos falava, que foi tão de repente que ela pegou aquela moto para ir buscar um carro que ela precisava na garagem da casa da mãe, e ela sofreu esse acidente que ela disse que caiu, que não percebeu que tinha sido alguma coisa grave, mas que ela começou a sentir dores terríveis no local onde ela tinha sido acidentada e veio a fazer uma grande cirurgia por conta dessa queda. E vai ficar presa, entre aspas, por alguns meses. E vai só colocar o seu pé no chão quando ela estiver recuperada, que são 6 meses. E é nesses processos que nós vamos observando o estágio que nós vamos vivenciando aqui na Terra. Do planeta primitivo, onde nós começamos, nós vamos para o planeta que é o mundo de provas e de expiações, que é esse mundo nosso, que está passando por um processo há muitos anos já, para um planeta de regeneração. E a vida continua em todos os sentidos, em qualquer mundo que nós estejamos habitados ou habitando. A Terra é onde há ainda muito mal. Nós temos dificuldades para seguirmos o bem. E o bem é tão mais simples do que o mal. Porque o mal, ele vai nos deixar em uma condição de devedores. Nós vamos na condição de devedores. E esse planeta, quando nós estamos aqui nesse planeta Terra, existe também um mundo transitório, que são chamados mundos transitórios. Eles mudam frequentemente de locais. Tem um planeta, um mundo também de regeneração, que é um mundo de regenerador, que é um mundo, que é um planeta pequeno, que é um mundo onde é recolhido e levado para os espíritos que vão voltar à Terra. Porque para nós voltarmos aqui na Terra, mediante o conhecimento, a plantação que tivemos, o nosso comportamento diante da vida,
nós vamos para esse planeta, que é um planeta transitório, que tem o comando de Fabiano de Cristo. Esse planeta, como nos diz irmão X, ele anda, ele se muda de lugar. Ele está em um local, ali ele transita aquele tempo, recolhe aquelas pessoas que estão em processo de volta à Terra. Em quase todas as colônias espirituais, falando mais do conhecimento que temos através de André Luiz, que há também os locais onde esses espíritos vão se preparar para a volta à Terra. O planeta de regeneração, ou de regeneradores, são aqueles planetas onde nós estamos passando pelo processo de prova e de expiações, mas já tomamos conhecimento de que o mal não compensa. Porque o despertar da consciência do homem para o ser eterno, o ser imortal que ele é, vai trazer para ele, ao passar dos anos, dos 1000 anos, uma ansiedade, uma paz que precisa para compreender o de fato que está ocorrendo com esses espíritos. Então eles vão para esses planetas que é também transitórios, porque nós não ficamos muito tempo neles. A regeneração que nós vamos ter lá é o primeiro passo para que nós possamos caminhar para esse local, para esse planeta, para esse mundo que vai nos ajudar à compreensão, é o arrependimento. É quando nós começamos a compreender que quando fazemos algo fora da lei divina, da lei do amor, da lei da caridade, vai nos trazer um certo desconforto. E nós queremos melhorar daquela condição, aí vem o arrependimento. É quando nós nos arrependemos de algo que fazemos e começamos a pedir, a orar a Deus, aos mentores espirituais, ou de acordo com a nossa fé, onde nós estejamos comungando em alguma religião, aquilo que nós acreditamos que vai nos socorrer. E esse planeta, nós chegamos lá e nós temos que aprender a sermos melhores. O que nós recebemos do acolhimento desse planeta, e nós precisamos vivenciar que ele vai nos regenerar, ele vai começar a tirar de nós, que é uma coisa muito importante, que são os enganos que temos, a ansiedade que temos de seguir caminhos que muitas das vezes vai nos levar ao sofrimento. Porque todos nós, seres humanos, que estamos nesse estágio ainda, terceiro estágio, né? Porque nós estamos no ponto de terceiro, que é o terceiro que nós estamos na prova com expiações, mas o nosso sentimento está voltado para o bem. Então nós nos sentimos bem fazendo o bem. E esse bem, como é que nós vamos compreender? Os Espíritos nos ensinam que quando nós começamos a ver o sofrimento do outro, isso nos toca. E é por isso que muitas das vezes você mora num bairro bom, mas traz do seu bairro, no local perto onde você mora,
você observa tipo de habitação de muito sofrimento e de muita pobreza. E você começa a olhar e sentir dentro de si esse despertamento. Poxa, devia sair daqui, que eu estou olhando, estou vendo, para eu ver que de fato essa pessoa necessita. O que é que está passando com aquela criatura? E eu vou começar a fazer isso muitas das vezes porque fulano foi e fez. Porque nós somos muito ligados à sugestão do outro. É por isso que nós, quando temos nossos filhos, que eles estão na adolescência, que eles estão começando a desenvolver a sua personalidade para começar de fato a sua reencarnação, tem que ter dos pais a orientação para eles compreenderem. Então, eu tenho um colega, meu pai, então pergunta, quem é esse colega? Como são a família? Então, isso tudo vai fazendo que nós começamos a trabalhar com o que foi nos dado de presente, que é os nossos filhos. Educar, orientar não é fácil. Porque a maioria das vezes, quando nós estamos educando, ensinando, os nossos próprios filhos, quando adolescentes, e às vezes até na fase adulta, nos diz assim, puxa mãe, como a senhora é chata. Porque ensinar não é fácil. É tanto que quando você vai ensinar o seu filho a primeira lição, quando ele pega um lápis, que ele começa a fazer o quê? Ele começa a cobrir as letras, para que ele adquira nesse movimento que ele faz, a coordenação. E sempre os professores ou as pessoas que orientam dizem, não faça o dever do vosso filho. Deixe que ele mesmo faça. Você orienta, mas você não faz. Então, quando se chega nesse planeta, nesse mundo regenerador, você começa a mudar. Você vai observando que como é bom você estar ali. Porque apesar de ainda existir um pouco do mal, porque nós estamos nesse planeta que é transitório também, para um mundo ou de expiação você pode retornar, ou de mundos felizes. Quando você começa a adquirir esse conhecimento, nós começamos a tarefa de mudança. E nós observamos isso no nosso dia a dia, que o Espiritismo, ele traz para nós conhecimentos, para que através desse conhecimento nós possamos nos conhecer melhor. Porque a maioria de nós sempre achamos, se cairmos em algum erro ou em alguma dificuldade, que foi o outro que nos fez cair. Isso ainda é um sentimento que nós temos infantil, como a criança que quebra o copo, mas se não tiver ninguém observando o que ele quebrou, ele diz que não foi ele. Quando essa criança adquire esse conhecimento que ele fez, ele vai ficar com dificuldades. Se tiver dois irmãos, diz, mas eu acho que foi fulano, não fui eu. Mas, em determinado ponto, pode se passar, isso já observou com a minha família, passa o tempo e depois essa criança vem e diz, ô mãe, não foi fulano que quebrou o copo, fui eu. Eu estava com medo de você brigar comigo. E nós somos assim, buscando a cada dia a proteção divina, a cada dia a proteção do nosso Mestre Jesus, para dizer, Senhor,
não foi ele que fez, fui eu que fiz. Prometer as coisas é o princípio de nós nos recuperarmos. Que quando nós prometemos algo em mudança nossa, nós temos um compromisso para conosco, de dizer assim: olha, eu prometi a fulano. É tanto que a gente vê no dia a dia na sociedade, quando você, um filho seu, lhe pede algo, e você diz para ele: hoje eu não posso, filho, mas quarta-feira eu posso fazer isso para você. E na labuta da vida, das responsabilidades, dos problemas, nós esquecemos, dá um branco, esquecemos. E o que vai nos acontecer? O filho vai nos cobrar. Por quê? Se nós não podemos fazer, não prometamos. Porque a promessa tem que ser paga. É por isso que nós, dentro da doutrina espírita, não temos esse costume, esse jeito de prometer. Mediante a nossa vivência em religiões que estivemos muito tempo, a gente sempre pede algo. Vamos dizer, se você tem um anjo da guarda, que você ama, você considera, você acha que ele pode lhe ajudar, você pede a ele: fulano, o meu anjo da guarda, se você fizer isso para mim, eu prometo que vou mudar nisso ou naquilo. Isso é uma atitude infantil que nós temos, mas nós prometemos. É a mesma coisa que quando nós dissemos: a partir de hoje eu não fumo mais. E depois vem a vontade de fumar. Isso são coisas pequenas para nós observarmos e quanto é difícil se nós não tivermos essa capacidade de querer aceitar o erro e, pela vontade, seguir em frente. Se todos nós seremos espíritos que vamos viver nos mundos ditosos, nós vamos conseguir chegar até lá. Por enquanto, nós estamos ainda vacilando muito. Então, o Espírito Santo Agostinho, nessa palavra que ele fala sobre esse mundo regeneradores, ele nos diz que nós temos a capacidade de crescimento. Dentro de nós temos todos os talentos que nos foi conferido por Deus. Agora, se você pega uma pedra bruta, ela não tem brilho nenhum, e você precisa lapidar essa pedra. Assim são as nossas falhas morais. Quando nós estamos em determinada fase da nossa vida e passamos por uma prova de fogo e nós saímos lesos dessa prova, nós não vamos mais errar naquele ponto em que nós já erramos. Isso chama-se evolução. Agora, por nós termos já não errado nesse ponto, nós precisamos compreender que temos muitos pontos ainda para consertar. Os amigos espirituais, eles nos dizem o seguinte, que nós não podemos, hoje em dia, nós estamos no terceiro milênio, nós estamos no mundo da luz, nós estamos observando que existe muita coisa difícil ainda na Terra, mas existe muita paz em determinadas pessoas. E se nós não tivermos essa tranquilidade e não desistir de algo mais precioso que nós temos, que foi otorgado por Deus, que
que é a nossa vida corporal. É aqui na Terra onde nós crescemos, é aqui na Terra onde nós aprendemos a amar. A princípio, nós somos seres muito ignorantes ainda. E depois nós vamos adquirindo a consciência de que não tem coisa melhor na vida que é a sua paz interior. Chegando nesses campos que nós vamos habitar, nós vamos aprender vendo o outro fazer. Porque ninguém chega aqui sabendo tudo. Todos nós temos os direitos iguais para seguirmos na evolução espiritual. Mas temos tempos diferentes de evolução. E lá eles começam a trabalhar. Porque o trabalho aqui ainda para nós, nesse planeta ainda, que nós precisamos trabalhar, é castigo. Porque nós aprendemos, poxa, estava no paraíso e de repente tinha tudo, não faltava nada nesse paraíso, de repente eu chego no planeta de prova e de expiações e eu não tenho mais esse paraíso. O que é que eu vou fazer? Eu vou me adaptar. Porque nós somos como a água que transforma. Em qualquer lugar que ela chega, ela encontra o caminho de ida ou de volta ao seu habitat. As tragédias, as dificuldades, as inundações provocadas por nós, que achamos que podemos, com o trabalho, tirar o caminho dos rios, das marés. Nós temos muita dificuldade de ver o nosso planeta sendo machucado todos os dias, muitas vezes pelos próprios colegas nossos. Quando nós adentramos ao nosso trabalho e vimos colegas que nos olham com sentimento, muitas das vezes, de um profundo ódio. E quando nós entramos em um trabalho que nós observamos que as pessoas não nos compreendem. Por que nos ocorrem esses processos dentro da nossa vida comum de habitantes terrenos? Porque nós estamos, a cada passo que damos, e onde quer que estejamos, com professores que nos cobram o dever. É por isso que o Chico diz tranquilamente para o amigo, quando ele vem sufocado, que roubaram o escritório dele, que tiraram tudo o que puderam levar e não ficou nada. E Chico diz para ele: se acalme. Ele não tirou nada de você. Ele foi buscar o que você tirou dele. Se nós observássemos que a gratidão é o primeiro passo de nós, espíritos ainda ignorantes, nós somos espíritos ainda instintivamente, não aumentando qualquer que seja de desaforo que possa despertar em nós o entendimento de Jesus, de dizer: Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Nós, se pudéssemos, na hora, a gente chutava também. Mas o verniz social que nós vivemos nos faz recolher a raiva e sairmos do local onde pisaram no nosso pé.
E se nós estamos sendo empurrados, se nós estamos ainda notando, aí nós precisamos voltar para um processo que André Luiz nos diz. É que o nosso poder mental é grande. Nós temos 10% ou 15%, talvez, nessa evolução maior que está a humanidade, tenha aumentado algum processo de evolução mental de cada um de nós, mas nós não entendemos no mundo maior, ou evolução em dois mundos, quando ele está observando pessoas que estão dentro de uma sala, sentados, e ele está por trás, com a equipe que vem mostrar como é que se processa todo o nosso trabalho de médios, ou de trabalho de pessoas que são assistentes para uma reunião mediúnica. E entra e olha toda a movimentação cerebral de nós, desse aparelho que é onde nós guardamos os conhecimentos temporários da vida presente, mas que ao sairmos, o computador maior que o cérebro leva para o plano espiritual, que é as impressões do nosso próprio perispírito, que é esse outro corpo que nós temos e vamos nos movimentar no plano espiritual. E então, não é fácil viver bem. Mas aqui é o único lugar, fora desse planeta que é de regenerador, que nós estamos e precisamos estar. Os professores chegam para nos cobrar. É como a gente perde alguém, um namoro, um esposo, uma esposa, que nos troca por outra pessoa. E nós não nos incomodamos muito. Mas, como diz André Luiz, a cobrança vai chegar. E quando ela chega, a professora chega para cobrar, ou o professor. Um colega de trabalho que nos tira a paciência. Qual é o ponto maior que nós temos com essa capacidade mental que temos de frear aquela situação? É emanar, através do pensamento seu, pensamentos para aquela pessoa. É assim que acaba o feitiço. É assim que acaba os olhos grossos, os olhos invejosos. É quando você emana para o outro. Você deve não estar bem, mas você vai ficar bem. Tudo isso vai passar. E é nesse mundo de regenerador, que vai regenerando, onde nós vamos aprendendo a isso. O cara fala mal e a gente pensa imediatamente, deve estar doente. Mas nós não fazemos ainda isso, porque ainda não aprendemos. Nós chegamos em casa, a primeira pessoa que nós confiamos mais dentro da nossa casa, ou de uma amiga, porque tem pessoas que vivem no lar que não confiam, que não conseguem se abrir, ou com o pai, ou com a mãe, ou com um amigo, e às vezes pega uma pessoa de fora e solta tudo que está fazendo sofrer, e diz, poxa, hoje foi difícil, não consegui. E se tiver uma pessoa que tem um pensamento mais tranquilo, vai dizer assim, graças a Deus que não foi você que fez. E se for um que diz assim, rapaz, por que tu me desse uma rasteira? Deixa passar um pouco e depois tu vai e pisa no pé para perceber. Todo esse comportamento que temos, André Luiz nos diz que é comportamentos infantis. Que quando ele chegou no plano espiritual, lá no nosso lar, quando ele passou todos os tormentos naturais da sua mente perturbada, sem entendimento, ele chegou e o enfermeiro querendo falar, querendo preocupar, querendo pedir, e ele disse, tu
essa água. Não. E é isso que nós temos que fazer. Para as pessoas que não entendem o movimento espiritual das vibrações, porque nós somos cercados por milhões de olhos e ouvidos, para essas pessoas que não entendem, revidar é bom, vamos revidar. Para as pessoas que já têm um entendimento maior, diz isso. Olha, a melhor resposta que podemos dar a alguém ou a nós mesmos é aquela que nós nos calamos. Porque nós somos corpos cheios de hormônios. Nós somos corpos energéticos. Para nós aprendermos a controlar o nosso emocional, é difícil. E às vezes nós precisamos dessa água na boca para que controle o emocional. E diz agora, eu posso falar. André Luiz nos fala que nós somos tão infantis ainda, que quando nós queremos brigar com alguém, eu não sei se vocês têm esse hábito, eu estou falando tudo isso é para mostrar como é no mundo, desse mundo em que nós vamos entrar temporariamente para a gente sermos melhores, como é que nós vamos fazer para aprendermos a amar e sermos felizes. Essa felicidade que a gente busca interiormente e que é tão difícil para nós. Então ele diz, quando você entra num estado de irado, que ela toma conta do nosso eu interior, que é o nosso espírito, onde nós temos que dominar, esse processo todo do nosso corpo, quando ele entra assim com aquela ira, nós temos minutos de demência mental. Nós perdemos o controle de nós mesmos. É por isso que ninguém deve bater no filho se está irado, porque vai me machucar. Vai machucar. E nós somos tão infantil que nós olhamos para o espelho e brigamos primeiro com o espelho, né? A gente vai fazer um histórico para quando alguém que nos aborreceu e que vive conosco e que vai estar conosco a algum momento, a gente chega no espelho e diz assim, está vendo aí? Deixa você chegar para mim, você está falando com você mesmo. Deixa você chegar para você ver o que é que eu vou dizer para você. E nós falamos tantas das coisas nesse espelho, ou em qualquer, ou mesmo fora do espelho. Se essa pessoa demorar um pouco mais, a ira passou, que vai nos prejudicar. E você já ligou para a pessoa, quero falar com você imediatamente. A pessoa, pode ser agora? Não, tem que ser agora. E quando essa pessoa chega, você não está mais irado. É a mesma coisa que acontece no planeta lá. Quando você entra no que eu vou fazer, vou acabar, aí eles dizem assim, eu queria que você lesse isso aqui para mim. Só isso aqui. E nós saímos da sintonia que nós estávamos. Como ninguém briga só, se nós estamos brigando com alguém, só nós, existe alguém que está sem um corpo físico e está emanando pensamento para nós, é assim mesmo que você deve fazer. Você está certo ou você está certo. É difícil nós nos regenerarmos, mas não é impossível. Se nós vencermos cada dia um pouquinho, e se nós aprendêssemos no Evangelho de Cristo,
onde Ele nos mostra claramente que temos que perdoar, temos que amar, temos que desejar o bem para o outro, mesmo aquele que não que nos quer bem. Então, esse planeta que todos nós vamos atravessar e passar, para não termos que voltar para um planeta primitivo, onde nós vamos lidar com pessoas que nós já temos conhecimento. Pelo menos nós temos vários conhecimentos. Um sabe costurar, outros sabem cozer, outros sabem aplicar injeção, outros sabem operar, outros sabem defender, outros sabem não defender. O juiz vai e condena. Nós temos vários processos de vencimento. E quando chegamos nesse planeta só de gente que não tem nenhum conhecimento de nada, não tem castigo maior não. Nós vamos ficar com muita dificuldade. Mas cabe ao espírita, quando olhar para o céu, para essa obra linda, azulada que é a nossa terra, e ver dentro dessa visão da natureza de Deus, que cada ponto luminoso que está ali, naquelas estrelas, cometas ou qualquer outro tipo de observação que façamos, existe gente, pessoas como nós, uns com corpo que temos menos grosseiros, outros com corpos muito mais sutis e mais leves. Mas enquanto nós não passarmos por todo esse estágio para a regeneração, para chegarmos no último estágio dos mundos ditosos, que não precisamos mais voltar para reencarnar em nenhum desses pontos que é as moradas celestiais do nosso Pai, que nos dá a oportunidade de regeneração. Que Deus possa calar sempre os nossos sentimentos e que nós possamos cada vez mais compreender que ninguém muda ninguém. A religião nos ajuda na mudança, mas só nós podemos dar o primeiro passo para mudarmos. Que Deus sempre nos proteja, nos dê força, coragem, determinação para seguirmos em frente. Muita paz, meus irmãos.